Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que está super especial, eu trouxe muito vocabulário focado para a área da saúde. Eu sei que muitos de vocês trabalham ou querem trabalhar na área da saúde lá na Alemanha. E hoje ainda um pouco mais especial porque eu vou trazer vocabulário sobre o cuidador de idosos. Palavras que a pessoa que é cuidadora ou cuidador de idosos precisa para o trabalho dela, tá? Então tá super especial. Antes de mais nada, já deixe a sua curtida, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Gente, mesmo que você não seja da área da saúde, não tem problema você assistir a aula, pelo contrário. Essa aula ela é excelente para qualquer pessoa que esteja aprendendo alemão. Por quê? Todas as palavras que eu ensinar aqui, eu vou ensinar dentro de contexto, dentro de frases. Então você vai aprender muita coisa além das palavras aqui, tá? Outro recado também é que essa aula ela vai ser dividida. Por quê? Eu trouxe muito vocabulário. Então, para não fazer uma aula super extensa, eu vou dividir em partes, tá bom? E hoje, então, é a parte 1. Vamos lá. Antes da gente começar com qualquer outro vocabulário, a gente tem que entender essa palavra aí, die Pflege. Vocês viram aí que é uma palavra feminina. Pflege, gente, significa cuidado, tá? É o cuidado, não aquele cuidado que você fala, cuidado. Isso a gente diz Vorsicht, tá? O cuidado no sentido de tratar de alguém, tá? Cuidar de alguém. Tudo é Pflege, tá? Nem tem plural essa palavra no alemão. Só que a gente usa ela de forma tão abrangente no alemão que ela assume vários significados. Ela pode tanto ser o cuidado com o paciente, mas ela pode ser também a área de prestação de serviços do cuidado, por exemplo, a área da enfermagem, os cuidadores de idosos, todos são da área Pflege, ok? Então, se alguém pergunta para você, was sind Sie von Beruf? Qual é a sua profissão, né? Você pode falar, ich arbeite, eu trabalho, na Pflege, área de prestação de cuidados. Tá bom? Então aqui você não está falando necessariamente qual é a sua profissão, mas você está falando a área na qual você trabalha, ok? Então, Pflege é isso. E o segundo vocabulário aqui que causa muita confusão, gente, é a palavra de Pflegekraft. Essa é uma palavra que vai ser muito abrangente, porque dentro dela é como se ela fosse assim um guarda-chuva. Debaixo do guarda-chuva a gente tem vários outros termos aqui que eu vou explicar cada um para vocês, tá bom? O que acontece? Todo mundo que trabalha na área de Pflege, que eu falei aqui para vocês, vai ser um Pflegekraft. É uma palavra feminina, por quê? Aqui eu tenho a palavra de Kraft. Kraft significa força. Então é uma força da área do cuidado. É o quê? Uma mão de obra da área do cuidado, tá? O plural é Pflegekräfte. Também a gente usa para falar das pessoas que trabalham aí com o cuidado, tá certo? Dentro desse termo Pflegekraft, as pessoas que podem se encaixar como Pflegekraft são o enfermeiro, que em alemão a gente diz der Krankenpfleger, tá? Pfleger, cuidador, Kranken, dos doentes. Quem é que cuida dos doentes? O enfermeiro, tá? Agora, o feminino de Krankenpfleger é Krankenpflegerin. Sempre que eu tenho um IN assim na palavra, depois do nome de uma profissão, é porque essa profissão está no feminino, tá? Krankenpfleger, masculino, Krankenpflegerin, feminino. Esse nen aqui é só o plural. Se você quiser dizer enfermeiras, você vai falar de Krankenpflegerinnen, tá bom? Você tem que colocar tudo isso daqui mais esse nen, aí é o plural. O que acontece? Vocês viram que aqui embaixo eu coloquei também Krankenschwester. A palavra Schwester significa irmã. Krankenschwester seria a irmã do enfermo. Muito legal, né? Então, só que é um termo um pouco mais antigo. Muitas pessoas ainda usam Krankenschwester. Eu também uso muito Krankenschwester, mas eu percebo aí uma força das pessoas quererem passar para esse termo de cá, porque essa daqui exclui os homens, né? Então, antigamente, como só havia enfermeiras do sexo feminino, a gente não tinha outro nome para quem trabalhasse, os homens que trabalhavam como enfermeiros, né? Então, criou-se esse Krankenpfleger e colocaram o feminino Krankenpflegerin. Mas, na prática, a gente escuta muito ainda Krankenschwester. Eu mesmo uso bastante, tá? Agora, especial para a nossa aula de hoje, nós temos der Altenpfleger. Aqui eu já tenho a palavra alt,
que significa antigo, velho, idoso, tudo é alt. E Pfleger, que é cuidador. Então, Altenpfleger, cuidador de idosos, um homem. Die Altenpflegerin, cuidadora, mulher de idosos, tá bom? E o plural com nen no final. Altenpflegerinnen, cuidadoras de idosos. Olha uma frase aqui. Então, eine Pflegekraft betreut kranke oder alte Menschen. Quando eu falo eine Pflegekraft, aqui eu estou dizendo um cuidador, eu traduzi como cuidador, mas é porque a gente não tem essa palavra no português, tá? Poderia ser qualquer um desses aqui. Quando eu não quero especificar qual desses profissionais, eu simplesmente digo Pflegekraft. Isso simboliza a pessoa, tá? Quando eu falo eine Pflegekraft, pode ser tanto do sexo masculino quanto feminino. Esse eine significa uma, se eu fosse traduzir literalmente. Mas aqui está no sexo feminino, por quê? O gênero da palavra é feminino, não é nem o sexo, não é o gênero gramatical da palavra. Kraft é uma palavra feminina, por isso que eu falo eine, tá bom? Aqui eu tenho o verbo betreuen, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, já ensino para vocês, que é atender alguém, cuidar de alguém, tá bom? E aqui, kranke Menschen, pessoas doentes, oder significa ou, e alte Menschen, pessoas mais velhas ou idosos, tá bom? Muito bem, agora podemos já caminhar para um vocabulário mais aprofundado. A começar pelo contrato de trabalho, que é o que vocês vão assinar aí com a família, com o hospital onde vocês vão trabalhar. E a gente diz contrato em alemão, a gente diz der Vertrag. É uma palavra masculina. A palavra trabalho em alemão é Arbeit. Então, nada mais justo do que Arbeitsvertrag ser contrato de trabalho. Aqui tem o plural, tá? De Arbeitsverträge, que a gente diz. Mas a gente vai usar quase sempre no singular. O que acontece, gente? A palavra Arbeit, significa trabalho, muitas pessoas colocam a sílaba tônica aqui, ó, Arbeit, mas está errado. A sílaba tônica é sempre nessa primeira sílaba, nesse primeiro A. Então, mesmo que essa palavra seja enorme assim, a gente vai colocar mais força naquele A. Então, a gente vai falar Arbeitsvertrag. A gente não vai falar Arbeitsvertrag. Ó, escuta a diferença. Arbeitsvertrag e Arbeitsvertrag. Então, é Arbeitsvertrag. Ok? Vamos lá. Pflegekräfte, que é o plural, né, da palavra Pflegekraft, que a gente acabou de aprender ali em cima, bekommen einen Arbeitsvertrag. Ou seja, cuidadores. Bekommen é o verbo receber. Eles recebem, sie bekommen einen Arbeitsvertrag, um contrato de trabalho, que é o que vai acontecer com vocês também, não é verdade? E é isso aí. Agora, vocês vão perceber que algumas coisas eu coloquei aqui por ordem alfabética, tá? Esse daqui eu não sei por que não saiu por ordem alfabética, mas deveria estar. Eu acho que os outros estão. Mas não faz diferença para nós vamos aprender todas as palavras mesmo, mas aqui nós temos, olha o tamanho dessa palavra, mas seria die Packungsbeilage, tá? Que significa bula. O que seria um Beilage? É tudo aquilo que vem, digamos assim, como acompanhamento, tá? Die Beilage é um acompanhamento. E Packung significa pacote. Então, é algo que vem acompanhando o pacote. O pacote o quê? Do remédio. Então, die Packungsbeilage é a bula. E o que acontece? Zu jedem Medikament, zu, para, jeden, para cada, medicamento, Medikament, zu jedem Medikament, gibt es a. Gente, esse gibt es ou es gibt, tá? Significa a. O que acontece? No alemão, a gente tem que colocar o verbo sempre na segunda posição da frase. Só que eu não quero entrar muito nessa questão de gramática para esse vídeo específico, porque tem 200 vídeos falando sobre posição dos verbos na frase aqui no canal Clube de Alemão. É só você entrar que você vai achar milhares, tá? Então não vou falar muito sobre isso. Mas se eu falo es gibt ou gibt es, tanto faz. Ambos significam a, tá bom? Então para cada medicamento há, né, uma Packungsbeilage, uma bula, ok? Olha só aquele verbo, lá em cima a gente fez uma frase usando esse verbo aí, betreuen. Aqui eu coloquei ele no Präteritum e aqui eu coloquei ele no Perfekt, que são os dois passados que a gente tem no alemão. A gente tem o passado, né, que a gente chama de Präteritum, que praticamente já não é mais usado, tá?
e o passado perfect, que é o que a gente mais usa no dia a dia. Então, por exemplo, se você quer dizer ele atendeu, você vai falar hat betreut, tá bom? É só para indicar mesmo aqui para vocês. Esse verbo significa tanto atender, servir, cuidar, mas é sempre no sentido atender não, por exemplo, uma mesa, um garçom atendendo uma mesa, não é isso. É atender sempre nesse sentido ali de cuidar, atender a alguém, tá? Estar ali atento ao cuidado com alguém. Então, die Pflegerin, a cuidadora, wird sie gut betreuen. Né? Esse wird é para fazer o futuro no alemão, né? Igual o nosso vai atender, né? Wird betreuen, vai atender. Sie significa o senhor ou a senhora, tá? Gut, bem. Die Pflegerin wird sie gut betreuen. Gente, aproveita essa aula também para vocês irem treinando a pronúncia, tá? Tudo que eu for falando aqui vocês vão repetindo em casa bastante, ok? Vamos lá, numa FIA, número 4. Der Blutdruck. Der Blutdruck significa pressão arterial. Der Druck é a pressão e Blut significa sangue. Só que no português a gente não fala mais pressão sanguínea, né? A gente fala pressão arterial, que é a pressão que o sangue faz nas artérias, não é verdade? Então, só que em alemão ainda é der Blutdruck. E olha só a frase aqui, das Salz, o sal, das Salz. Atenção para esse Z aqui no final. Percebe que na palavra pizza, o Z não tem som de TS, pizza. A gente não fala pizza, a gente fala pizza. Esse Z é igualzinho ao Z de pizza. Em alemão sempre vai ser assim. Sempre com Z igual de pizza. Então, não é Salz, é Salz. Tem que falar como se tivesse um T e um S aí. Salz. O que o sal faz, gente? Erhöht. Eu sei que é um pouquinho difícil falar essa palavra. Aqui é como se fosse um E seguido de um A, depois höht. Erhöht den Blutdruck. O sal aumenta a pressão arterial. Um cuidador de idosos tem que mexer muito com, né, olhar ali a pressão arterial. Der Blutdruck. Número 5, né? Muito importante essa palavra para qualquer pessoa que trabalha na área da saúde, né? Die Geduld. Geduld significa paciência. A gente tem que ter muita paciência mesmo, porque eu sei que é muito difícil, né? Eu já tive pai doente em casa e fui eu quem cuidou dele, então assim, eu sei que a gente precisa ter muita paciência, né? Muito amor e muita paciência. Então, olha a frase que eu criei aqui para vocês. Die Arbeit mit älteren Menschen erfordert Geduld und Liebe. Mais uma vez, die Arbeit mit älteren Menschen erfordert Geduld und Liebe. Die Arbeit, o trabalho. Gente, trabalho é uma palavra feminina no alemão, olha. Die Arbeit, não é der Arbeit, é die Arbeit, tá? Olha só, aqui eu tenho mit älteren. Se eu fosse falar assim com pessoas velhas, eu falaria mit alten Menschen, né? Mit alten Menschen, só que você não vai falar com pessoas velhas, você vai falar com pessoas idosas. Então a gente fala assim, mit älteren. Esse älteren significa mais velhas, pessoas mais velhas, tá bom? Ou idosas, soa mais respeitoso, ok? Aqui nós temos o verbo erfordern, ele está conjugado, né, na terceira pessoa. O trabalho requer, então, die Arbeit erfordert, o quê? Geduld, que é paciência, und Liebe, e amor, ok? Muito bem. Nummer 6. Der Gehstock. A gente tem que ter cuidado na hora de ler essa palavra, por quê? A nossa tendência é ler isso aqui tudo rápido. O que acontece? No alemão, a gente tem diferença entre vogais longas e vogais curtas. O que é uma vogal longa? É uma vogal que a gente demora um pouco mais na hora de falar. E no alemão, a gente percebe que uma vogal ela é longa, muitas vezes, pelo fato de ela ter um H depois dela. Olha aqui, eu tenho a vogal E e depois eu tenho uma letra H. Por que esse H está aqui? Simplesmente para me dizer, eu quero que você demore um pouquinho na hora de pronunciar isso daqui. Por quê? A gente bate o olho e a gente já quer falar assim, Gehstock. Não é Gehstock, gente, ninguém vai entender. Se você falar Gehstock, ninguém vai te entender. A gente diz der G, olha como é que eu demorei no G. Der G, demorado, Stock. Der Gehstock. Por quê? Eu quero fazer ênfase no verbo, no G, porque vem do verbo gehen, que é o verbo andar, que é o verbo ir.
tá? Stock seria a bengala que vai te ajudar a andar. Então, der Gehstock, a bengala, que é o plural de Gehstöcke, ok? Olha só, aqui ó, stützen Sie. Gente, sempre que vocês virem uma frase em que o verbo está na frente e depois tem um Sie, tá? Uma frase assim que está supostamente, né, uma declaração aqui, não é uma pergunta, vocês podem ter certeza que se trata do imperativo. Não é então uma frase declarativa, é o imperativo mesmo, tá? No alemão, para a gente construir o imperativo formal, ou seja, para a gente construir uma frase em que eu estou dando um comando para alguém, eu coloco o verbo no infinitivo e depois eu coloco o Sie. É muito fácil. Por exemplo, o verbo beber em alemão é trinken. Se eu falo assim, beba, eu vou falar trinken e coloco o Sie depois. Trinken Sie, beba. Comer, essen, coma, essen Sie. Aí aqui, ó, apoiar, stützen, apoie, stützen Sie. Só que esse é mais interessante porque ele tem aqui, ó, ele é um verbo que a gente chama de verbo reflexivo, ou seja, a mesma pessoa que está apoiando é quem está sendo apoiada pela bengala, não é? Então, por isso que ele é reflexivo. O mesmo que faz é o mesmo que recebe. Então, assim como no português a gente não fala apoie, a gente fala apoie-se. Em alemão a gente também vai falar stützen Sie, e o Sie do português é esse sich, tá? Stützen Sie sich auf Ihren Gehstock. Apoie-se em sua bengala. Nesse caso, a gente tem que usar aqui a preposição auf, tá? No alemão, a gente não usa a preposição em. Em alemão é in, tá? Só que a gente usa a preposição em no alemão quando a gente está dentro de algum lugar. Se você coloca aqui, stützen Sie in Ihrem Gehstock, soa como se você estivesse apoiando lá dentro. E não tem como você estar dentro da bengala, compreende? Por isso que tem que ser auf. Auf significa sobre. Né? Apoie-se sobre a sua bengala. Acho que ficaria até bom colocar aqui também, né? Apoie-se sobre a sua bengala. Tá certíssimo também. Ok? Nummer 7. Die Gewohnheit. Was heißt die Gewohnheit? O que quer dizer die Gewohnheit? É um costume ou um hábito. Tá? É uma palavra feminina, assim como todas as palavras que terminam com heit no alemão. Tá? O que acontece? As pessoas vão ter hábitos, as pessoas vão ter costumes. Quando você está trabalhando na casa de uma pessoa, você tem que se adequar aos costumes daquela casa. Então, olha a frase aí que eu coloquei para vocês. Die Menschen haben verschiedene Gewohnheiten im Alltag. Die Menschen, as pessoas. Haben é o verbo ter. As pessoas têm, die Menschen haben. Aqui, ó, eu tenho o adjetivo diferentes, né? Verschieden, sem o N, é diferente. Verschiedene, com N, com o E de escola aqui no final, desculpa, diferentes, no plural. Haben verschiedene Gewohnheiten. Aqui eu estou no plural também, ó. Gewohnheit, costume. Gewohnheiten, costumes ou hábitos, né? No Alltag. Alltag, dia a dia ou cotidiano. Então, as pessoas têm hábitos diferentes no cotidiano. Die Menschen haben verschiedene Gewohnheiten im Alltag. Ok? Nummer 8, die Grundpflege. A gente escuta muito essa palavra, tá? São os cuidados básicos. O que são os cuidados básicos, né? Tomar banho ou dar banho, né? Fazer a barba do paciente. Tudo isso é cuidado básico. Então, ó, aqui ó, vem da palavra Grund. Grund tem a ver com solo, base, tá? E Pflege é aquele cuidado, né? Grundpflege é o cuidado básico, tá bom? Então, vamos lá. Os cuidados básicos incluem o tomar banho e o barbear, tá? Então, de Grundpflege, perceba, no português a gente fala cuidados básicos, né? Porque são vários cuidados. Porém, no alemão, olha que interessante, é uma palavra no singular. Seria como se ele estivesse falando cuidado básico, e não tem plural para isso. A gente diz simplesmente die Grundpflege. Por que isso é importante? Porque na hora de conjugar o verbo, a gente não pode conjugar ele no plural, a gente tem que conjugar ele no singular. Por quê? No alemão não é plural. No português eu estou falando cuidados básicos, a gente não vai falar os cuidados básicos inclui. A gente fala incluem, por quê? A gente conjuga direitinho. Agora, no alemão, se eu fosse falar incluem, eu teria que falar de Grundpflege umfassen, só que como não está no plural, eu vou ter que concordar com a terceira pessoa do singular,
fica um Tzinho aqui. Então, die Grundpflege umfasst, né, inclui das Waschen, o tomar banho. Gente, é isso mesmo, tá? O ato de tomar banho, das Waschen und das Rasieren. E o barbear, o ato de barbear. Faz parte aí do Grundpflege. Nummer 9, das Hilfsmittel. O que seria Hilfsmittel? Interessantíssima essa palavra. Olha só, percebeu que o plural e o singular são iguais? A única coisa que vai mudar é o artigo, né? No caso, aqui é uma palavra neutra. Das Mittel, né? Das Hilfsmittel. E quando eu estou falando no plural, eu mudo para o artigo do plural, que é o die, né? Gente, é uma ferramenta, um instrumento ou auxílio que serve para compensar alguma coisa física que você tenha. Se a pessoa não consegue caminhar, ela precisa de uma cadeira de rodas, ela vai usar um Hilfsmittel, que é a cadeira de rodas. Se ela precisa de uma bengala, ela vai usar um Hilfsmittel. Tudo que é ferramenta para ajudar a locomover, tá? Para ajudar a vida da pessoa, a gente vai chamar de Hilfsmittel. Por exemplo, ich brauche einen Rollator als Hilfsmittel. Mais uma vez, ich brauche, eu preciso, einen Rollator, um andador. Rollator é andador, tá? Porque ele tem rodinhas, já percebeu? É isso aí. O que acontece? No português a gente precisa de alguma coisa. No alemão a gente precisa alguma coisa. Então, não se preocupe, é assim mesmo, tá certinha a frase. É ich brauche e direto o que eu preciso. Einen Rollator als, como o quê? Hilfsmittel. Como auxílio, como ferramenta, como instrumento. Você pode colocar aí a tradução da forma que você achar melhor, tá bom? Nummer 10, die Hygiene. Olha, gente, essa pronúncia aqui dá muito o que falar, tá? Não é Hygiene, tá? O Y e o I não têm o mesmo valor fonético no alemão, ou seja, a gente não pronuncia igual. O Y no alemão vai ter a mesma pronúncia do U com trema. Sabe como que a gente pronuncia o U com trema? A gente faz a boca do U e tenta falar o I ao mesmo tempo. Então, U. Tenta você falar em casa. Tá? O Y tem esse som. Então, eu não posso falar Hygiene. Eu tenho que falar com o biquinho mesmo. De Hygiene, que é a higiene, ok? Então, vamos ver uma frase aqui. De Hygiene ist sehr wichtig im Umgang mit Patienten. Mais uma vez, die Hygiene, a higiene, ist sehr wichtig. Ist significa é, né? É do verbo sein. Sehr significa muito e wichtig significa importante. Tanto faz você falar wichtig quanto wichtig. Isso vai depender de onde você estiver. Se você estiver na Áustria ou na Suíça, a gente fala mais wichtig. Ou no sul da Alemanha também é mais wichtig. Porém, no alemão padrão, a gente usa wichtig. Esse G aqui tem o mesmo som desse CH aqui. Tá bom? Im Umgang, der Umgang significa um manuseio, tá? O lidar, tá? Com o quê? Pacientes. Patienten. Aqui é como se fosse um TS, tá? Essa palavra tem origem no latim, por isso que ela tem uma pronúncia diferente. Então, não é patienten, tá? É patienten. Tsi, como se tivesse um TS aqui assim, tá bom? Mit Patienten. A gente fala no manuseio de pacientes, mas em alemão seria com pacientes, tá bom? Nummer 11, penúltima palavra, né? Die Kranken, tudo que tem krank tem a ver com doente ou doença, né? Die Krankengeschichte. Die Krankengeschichte. Mais uma vez. Die Krankengeschichte. Geschichte significa história, tá? Ou histórico. E é uma palavra feminina, embora no português seja masculina, tá? É porque no alemão tanto faz história ou histórico. Tudo é Geschichte, tá bom? Aquela matéria, por exemplo, eu na escola eu tive Geschichte na Alemanha, que era história, né? Então vamos lá. O histórico médico, né? O cuidador vai precisar conhecer esse Krankengeschichte quando ele estiver lidando com pacientes. Então, die Krankengeschichte gibt Auskunft über gesundheitliche Probleme. Parece difícil, mas a gente consegue. Vamos lá. Die Kranken, pensa como se fossem duas palavras. Krankengeschichte, né, o histórico médico, gibt,
Fornece, o verbo geben pode ser dar ou fornecer, tá? Aqui eu tô na terceira pessoa do singular, porque o histórico médico é ele, né? Ele fornece, né? Gibt Auskunft. A palavra Auskunft, você pode dizer também Information, tanto faz, tá? Information ou Auskunft. Aqui, über, sobre, mesma coisa. Gesundheit quer dizer saúde. Gesund é saudável, Gesundheit, saúde. Gesundheitlich, tudo que é da saúde, tá bom? Aqui, ó, e esse E aqui é pelo plural, né? Porque são problemas de saúde. Então, gesundheitliche, ou seja, da saúde, Probleme, problemas. Então, problemas de saúde, tá bom? Die Krankengeschichte gibt Auskunft über gesundheitliche Probleme. E a nossa última palavra e frase aí do dia, sich kümmern. Gente, esse verbo a gente usa demais mesmo, tá? Aqui eu tô com ele no Präteritum, que a gente quase não usa mais, e aqui no Perfect, tá? Que a gente usa mais, que seria para construir frases no passado. Kümmern significa encarregar, sich kümmern, né, na verdade, encarregar-se de ajudar alguém. Sabe quando você fala assim, eu me encarrego disso? A gente vai usar esse verbo no alemão, tá? Quando você fala assim, deixa comigo, também esse verbo. Mas por que eu tenho esse sich aqui? É porque ele é um verbo reflexivo. Por quê? Quem se encarrega de alguma coisa, se encarrega. A gente não fala encarregar-se, a gente não fala eu encarrego de ajudar, eu falo eu me encarrego de ajudar. No alemão é idêntico, tá? Ich kümmere mich, tá? Die Hilfe. Então vamos lá. Die Pflegerin, a cuidadora, tá? Kümmert sich, cuida. Aqui eu traduzi como cuida, mas eu poderia dizer ela se encarrega, por isso que tem esse sich aqui, ó. Então a cuidadora se encarrega, kümmert sich, ihre Patienten, de seus pacientes. Aqui a gente usa a preposição tá? Não sei porquê, é o tipo de coisa que a gente tem que simplesmente aceitar, tá? A gente não pode usar a preposição de aqui, não pode ser von. A gente não vai falar de Pflegerin kümmert sich von, soa estranho. É pflegert sich ihre Patienten. Bom, mais uma vez, die Pflegerin kümmert sich ihre Patienten. A cuidadora cuida de seus pacientes. Gente, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que esta foi somente a parte 1, tá? Eu vou gravar logo em seguida uma parte 2 para essa aula, com várias outras palavras super importantes para você que vai trabalhar como cuidador ou cuidadora de idosos lá na Alemanha. Também haverá novos vocabulários para todas as outras áreas aí da saúde. Eu quero fazer muitos vídeos sobre isso, tá bom? Conforme eu for tendo tempo, eu vou trazendo aqui para vocês. Ok? Peço que você deixe aquele joinha, tá? E se inscreva no canal, lembre disso. Muito obrigado, eu vejo você na próxima aula. Até lá. Bis dann!